Oi, oi, tudo bem com vocês? Eu sou o Pontinho e muito bem-vindos a mais uma Conectividade. Hoje nossa convidada é da terra de Sobral, lá no Ceará. A Alana, contadora de histórias e uma amiga que eu gosto muito de trocar as figurinhas e hoje a gente vai conversar aqui com vocês. Oi, Alana, tudo bem com você? Olá, Pontinho, que felicidade estar aqui com você. Nossa, nem acredito, até que enfim estamos aqui conversando. É um prazer estar aqui com vocês. Oi pra todo mundo. E vamos lá, vamos começar, não é? Alana, como foi que você começou a contar histórias? Como foi que a contação de histórias chegou na tua vida? Quem foram as tuas referências e inspirações para o teu trabalho com o público infantil? Olha, essa é uma pergunta muito bacana, sabe? Porque a gente vai descobrindo novas inspirações, novas pessoas que vão surgindo na nossa vida e vai acontecendo de uma forma tão mágica. Por exemplo, você é uma inspiração para mim também. Você como contador de história, como um artista maravilhoso que você é, também me inspira muito no meu trabalho, na forma de tratar as histórias, de contar. Mas minhas inspirações assim mais antigas e mais incríveis vem lá da infância. Foi uma professora de alfabetização, a professora Irene, que me colocou aí no mundo das histórias quando ela começava a contar e era mágico, era um momento incrível. E eu devo muito isso a ela, a professora Irene, e o meu avô. O meu avô Chico Bento, ele contava histórias da tradição oral, contava histórias de pescador, ele era pescador, barbeiro, e ele contava muitas histórias, muitos cordéis. E eu lembro que sempre que eu ia pra barbearia dele, lá nós estávamos contando história. E o que acontecia? Quando, às vezes a gente tinha dinheiro, às vezes não, para comprar um livrinho de cordel. E quando não tinha, o senhor da banquinha emprestava um cordel pra gente ler. E era muito legal. Tinha um cordel que eu não esqueço nunca, que era o da perna cabeluda. Olha, eu tinha tanto medo, mas tanto medo. Mas eram momentos incríveis. Então, as mais antigas, assim, as inspirações que estão assim dentro, que me enraizaram, que me fizeram querer contar, que me fizeram estar aqui hoje contando e contando e contando, foram eles. Mas eu tenho muitas inspirações. Você, a Dinda, a Letícia, tem Yara, tem muitas inspirações hoje em dia. E como é que você faz para escolher esses figurinos diferentes, legais, descolados, coloridos? Como é que você escolhe os teus figurinos? A gente adora, né? A gente adora falar de vestimenta, como a gente gosta de se vestir. Eu adoro colorido. Olha, Pontinho, colorido tem que ter, acho que a minha essência é colorida. Então, o que é que eu faço? Se eu encontro algum tecido colorido ou algum vestido, mas eu não gostei do modelo e eu quero ajeitar ele, eu vou lá e desfaço a costura e faço de novo e deixo do jeito que eu quero. Então é assim que eu escolho, é pelo colorido. Quanto mais colorido, a estampa é bonita. Pode ser também de uma cor só. Às vezes eu escolho de uma cor só. Aí não tem problema também, mas eu gostei, então eu vou usar. E os adereços também eu faço. O que é que eu faço? Como às vezes eu não encontro nas lojas, aí eu monto o adereço. Coloco uma flor aqui, esse aqui foi montado, foi comprado separado, aí eu coloquei uma folha, prendi atrás com cola quente, coloquei uma presilha, então eu vou fazendo assim. Quanto mais colorido pra mim tiver, melhor. Adoro colorido. Cada pessoa tem um jeitinho, né, de se vestir, de se colocar. Uns gostam de colocar figurinos bem extravagantes, outros mais simples, cada um colocando sua identidade. Olha, eu acho que é muito bom a gente poder contar histórias e usar algo que nos deixa confortável. Essa é uma dica bem importante, até porque se você colocar uma roupa que você não está muito confortável, o que vai acontecer? Você pode até pagar um mico. Qual foi o teu mico, assim? Já pagasse algum mico em alguma apresentação? Olha, nós contadores de história, Pontinho, você sabe disso. Nós não pagamos mico, nós pagamos King Kong. Aconteceu sim, aconteceu. Quando eu contava história, era na infância ainda, né? Era na infância, mas assim, teve um momento em que começou a aparecer assim, era de uma forma mais profissional ali, digamos assim. Não era profissional, mas tava encaminhando. E aí o que acontece? Tava participando lá, teve um musical e depois ia ter uma contação de história, que no caso eu ia participar. E aí tinha um palco pequenininho, palco baixinho, porque se fosse alto eu acho que... Eu nem sei o que tinha acontecido. Tinha um palco baixinho. Eu subi. No que eu subi,
e fiquei na frente das pessoas. Eu tava um pouco nervosa. E quando eu fico nervosa, eu fico um pouco estabanada ali, fico um pouco desajeitada, desastrada. E aí eu tava olhando para as pessoas e falando e dando boa noite, tudo, aquela empolgação, todo mundo falando, conversando. Aí eu pisei em falso. Não pisei em falso, mas estava aqui o palco, eu coloquei o meu pé assim um pouquinho e não sustentou. No que não sustentou, eu no meio do povo. E aí, mas eu não caí normal, gente. Eu caí com as pernas pra cima. Foi um negócio absurdo, absurdo. Mas aí eu levantei, sacudi a poeira e disse, fazia parte. Fazia parte disso, fazia parte de tudo, tá tudo sob controle, eu sabia que isso ia acontecer. Consegui contornar a situação e nós rimos juntos. Alana, você já parou para contar quantos livros você já leu? Nossa, quantos livros? Nossa, eu não sei. Eu não sei te dizer, porque já foram muitos livros. Tiros de faculdade, né? Mas fora isso, também muitos. E muitos livros. Por isso, olhem, leiam muitos livros. É maravilhoso, é fantástico. E quanto mais a gente lê, né, mais vem a vontade de ler mais. Qual foi a história que mais mexeu contigo, que mais tá na tua memória? Qual foi o livro, assim, que tu traz até hoje, que pode até indicar para quem está nos assistindo? A história que mais me marcou, que fica guardada assim dentro do meu coração para a vida inteira, foi a da Chapeuzinho Vermelho. Porque foi com ela que eu comecei a ler, foi com ela que eu comecei a gostar de ler livros. Eu comecei a ler aquele momento de descoberta da contação de história, desse mundo maravilhoso que é de contar história, de narrar histórias, que é fantástico. Então, Chapeuzinho Vermelho marcou profundamente. Olha, cada contador de histórias tem um jeito de chamar a história, né? Esse momento é aquele que prende a atenção de todo o público. Alana, qual é o teu momento, assim, de contar a história? Como é que você faz para chamar a história? Olha, esse é um momento muito bacana, muito legal, porque é o momento que a gente vai começar a colocar a criança dentro da história, não é? E cada contador de história tem o seu jeitinho todo lindo de chamar a história. Eu acho maravilhoso, porque eu tô vendo uma história ali, um contador tá contando a história, e já vou entrando ali e fazendo com ele. E eu tenho duas formas de contar a história. Vou colocar outras depois, vou inventar outras. A gente sempre gosta de fazer do nosso jeitinho, mas é assim, olha. Eu digo pra criança assim, olha, na parte do 1, 2, 3, vocês dizem aí, hein? Quando é online eu digo, dizem de casa. Quando a gente tá presencial, aí eles já sabem que tem que dizer 1, 2, 3. Aí é assim, ó. Vou contar, uma história eu vou contar. Vocês dizem. Aí eles dizem 1, 2, 3. E eu digo era uma vez. Vocês dizem 1, 2, 3. E eu digo era uma vez. E a nossa história vai começar. E nisso eu tô tocando pandeiro. Tá muito bacana, muito legal. E a outra forma que eu sempre gosto de começar a história, que não é musicado, mas funciona e é maravilhoso, é assim, ó. Eu digo pra você, vou, e vocês vão dizer contar. Eu digo pra você, vou, aí eles dizem contar. E a gente começa. Quando eles vão dizendo baixinho, porque às vezes ali, né, tá no momento de me apresentar, dizer quem eu sou, quando é uma turma que não me conhece, e aí eles dizem baixinho, eu digo, não deu certo, a história não veio, não funcionou. Quero mais alto. E aí eu repito ou a música ou a frase que funciona muito bem também. Alana, e pra você, o que é ser criança? Olha, ser criança, assim, é poder ser. É poder ser o que quiser. É poder ser herói, é poder ser vilão, é poder ser príncipe, princesa, é poder ser bruxa, é poder ser bruxo, feiticeiro, é poder ser o que quiser, ter liberdade de se expressar. Nada mais incrível do que uma criança quando ela diz o que ela acha, o que ela pensa. Nada mais maravilhoso quando a gente recebe afeto, porque a gente sabe que ali é de verdade, é puro e verdadeiro. A gente não fica naquele negócio depois que a gente é adulto, que fica, eu vou ali falar e tudo, né, e tal, se ser simpático. A criança não. A criança, ela é genuinamente sincera, ela é genuinamente pura, ela é de uma angelicalidade
digamos assim, muito mágica. A criança, então ser criança para mim é ser livre. A criança, ela é um ser livre, ela é um ser capaz de dizer o que ela pensa. Isso é maravilhoso, pena que a gente vai podando. Lógico, né, que tem as coisas que a gente fala, que a gente faz tudo, que a gente vai ensinar para as crianças também. Há uma coisa rude, uma coisa aqui, uma coisa ali, mas a criança, ela é fantástica. Então ser criança é ser livre. Nosso papo tá chegando ao fim, mas olha, Alana, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui conversando com a gente, trazendo as tuas experiências, as tuas vivências. Muito obrigado mesmo. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer estar com todos vocês aí de casa também. Muito obrigada, que nós possamos ter mais momentos assim pra gente se conhecer mais, pra gente saber de mais histórias, pra gente estar mais juntinho. E vou terminar essa nossa conversa com uma história, pode ser? Pode ser! E essa história se chama Ubuntu, que é o seguinte: diz a lenda que há muito tempo, lá na África, um arqueólogo foi visitar o local. E chegando lá, ele viu umas crianças assim ao longe, e ele foi se aproximando. No caminho, ele passou por uma árvore enorme, linda, ave, vistosa, dessas que a gente olha e diz, uau! E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá nas crianças e disse assim, olhem crianças, eu vou voltar lá naquela árvore, vou deixar um cesto enorme de doces, os mais gostosos, os mais deliciosos doces. E quem chegar primeiro, ganha tudo, hein? Nisso, ele voltou lá na árvore e deixou a cesta enorme de doce. Gente, era tanto doce. Era tanto doce que água na boca só de pensar. Eu tava lá no dia. E aí, o que aconteceu? O arqueólogo ficou olhando de longe as crianças se ajeitarem para começar a correr. Mas na hora da partida, na hora do já, as crianças todas deram as mãos e saíram correndo em direção à árvore. O arqueólogo coçou a cabeça e disse, oxe, como assim? E todas as crianças chegaram juntas na árvore. Quando o arqueólogo chegou perto das crianças e ele disse assim, olha, mas o que foi? O que aconteceu? Era para uma criança só ganhar toda essa cesta de doce maravilhosa? As crianças olharam para ele e disseram, sabe o que é, seu arqueólogo? Se um só, apenas um de nós chegasse sozinho, não ia ter graça. Precisávamos todos estar juntos. Afinal, todos ficaram felizes. O arqueólogo entendeu que ali nada mais era do que a pura e mais genuína generosidade e solidariedade. E é assim que a gente faz hoje em dia, não é? Estamos aqui nós conversando de mãos dadas para chegar aonde nós quisermos chegar, alcançar mais crianças e contar mais histórias. Tchau! Esse foi o nosso papo com a Alana, lá de Sobral. Se você gostou, curta, compartilhe com os amigos e não esqueça de se inscrever. Até a nossa próxima conectividade. Tchau!